Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Venho passando, iniciando a nossa noite, a nossa madrugada, o nosso dia que está por vir, consagrando Ele ao Senhor e começando, trazendo a palavra do Senhor. Palavra essa que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Mais um dia em que buscamos a face do Senhor e ouvimos Deus falar conosco na terra. Porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco, nos orientando, nos fortalecendo, nos dando bom ânimo para seguir sempre em frente. Não olhar para trás, olhar para a cruz, olhar para Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Pois Ele veio a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. E a palavra que o Senhor me deu se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 37 em diante, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim: E alguns deles disseram, não podia Ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta na porta sobre ela. E disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, porque haveres ouvido, pois bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que estava morto saiu, tendo as suas mãos ligadas com faixas e o seu rosto envolto num lençol. Disse Jesus, desligai-o, desligai-o. Amém, amém, amém. E deixa ir. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aqui uma passagem muito conhecida. Uma passagem que todos nós conhecemos, onde fala a história de uma família que Jesus amava. Aqui a Bíblia nos mostra a diferença que muitas das vezes existe. Porque uma vez que a Bíblia diz que é a família que Jesus amava, o mundo não nos ama. O inimigo das nossas almas não nos ama. O inimigo das nossas almas só vem para a nossa vida para trazer tristeza e dor. Porque o trabalho dele é de roubar, matar e destruir. E Jesus, ele nos ama. Porque ele provou o seu amor para com cada um de nós. Assim como Deus também amou o mundo de tal forma que enviou o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça. E aqui a Bíblia nos mostra alguém que Jesus amava, que estava muito enfermo. E que Marta e Maria, preocupada com o que podia acontecer, mandou chamar Jesus. Porque nós que amamos a nossa família, amamos nossos filhos, amamos todos aqueles que estão à nossa volta, nós buscamos Jesus e apresentamos para Jesus as nossas orações, as nossas súplicas. Porque nós ficamos preocupados com o que pode acontecer. Assim como Marta e Maria já não viam mais condições de ver aquela história ou a situação de Lázaro ser transformada. Porque creio eu que os médicos e todos aqueles que elas buscaram antes de mandar chamar Jesus, já havia dado um diagnóstico de morte. Já tinha dito que não tinha mais jeito. Creio eu que a enfermidade já tinha tomado uma proporção que aos olhos de todos aqueles que estavam ali, seria impossível ver um milagre acontecer, ou ver aquela pessoa ser curada. Aqui a Bíblia nos mostra que muitas das vezes nós esperamos que o médico venha fazer aquilo que é Deus que tem que fazer. Muitas das vezes nós esperamos que o advogado faça, que o juiz faça, ou que até mesmo os homens façam para nos ajudar. Só que tem coisa que é para nós fazermos, e tem coisa que é somente Deus que pode fazer. Há momentos na minha e na tua vida que não tem jeito, que chega a um ponto que nós vemos que, se não for Deus na nossa vida, nós iremos perecer. Porque assim como a Bíblia diz, aquele que não vai para Deus por amor, vai pela dor. Só que aqui a Bíblia nos mostra que era uma família que Jesus amava. Eram servos do Senhor, eram pessoas que tinham um vínculo de amizade com Jesus. Eles tinham uma unidade com o Senhor Jesus. Elas recebiam Jesus na sua casa. Jesus se alimentava dentro da casa delas. E quantas de nós que temos um relacionamento, buscamos ao Senhor, passamos o nosso dia inteiro buscando pelo Senhor, também vemos o dia mau chegar na porta da nossa casa. Ou a notícia que entristece o nosso coração batendo na porta da nossa casa. Assim como aconteceu com Marta e Maria. Só que aqui a Bíblia nos mostra que quando Marta e Maria mandou chamar Jesus, Jesus mandou uma palavra para elas. Uma palavra que iria mudar todo o cenário. Bastava elas crerem. Porque Jesus mandou dizer para elas que aquele mal não era para a morte, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado através daquele mal. E muitas das vezes nós ouvimos a palavra, mas não cremos.
Ou muitas das vezes duvidamos no nosso coração. Porque o que vai determinar a nossa cura, a nossa libertação, a nossa transformação é tomar posse da palavra e acreditar naquilo que nós ouvimos. Só que mesmo Jesus tendo enviado a palavra, Jesus não foi ao encontro daquelas mulheres. Porque Jesus, ele tem o tempo certo de agir na minha vida e na tua vida. De operar um milagre e maravilhas na vida de cada um de nós. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Não é porque nós clamamos, que nós pedimos hoje, que Deus tem que fazer hoje. Porque nós somos servos dele, não ele nosso. Nós estamos aqui para servi-lo. E a vontade dele irá prevalecer na minha e na tua vida. Aqui a Bíblia nos mostra que Jesus demorou para ir. Jesus só foi depois de 4 dias. Depois de 4 dias, Jesus chamou seus discípulos e falou para eles que eles tinham que voltar. Que eles tinham que fazer uma visita na casa de Marta e Maria. E os discípulos com medo, porque eles haviam saído, fugidos daquele lugar. Temendo serem apedrejados. E Jesus disse que tinha que voltar, porque o seu amigo Lázaro estava dormindo. Ele precisava ser acordado. Quantos de nós temos visto as pessoas que nós amamos dispersas, as pessoas que nós amamos distantes da vontade do Senhor, dormindo na fé? E a Bíblia nos diz, acorda tu que dorme. Até quando você vai ficar desapercebido, distraído? Até quando você vai ficar da maneira que você está? Porque para Jesus, a morte é um sono. Os discípulos não entenderam e falaram para Jesus, mas Jesus, se ele está dormindo, ele está salvo. E Jesus abriu a boca e contou para eles realmente o que estava acontecendo na casa de Marta e Maria. Só que aquele homem tinha uma palavra sobre ele. Que aquele mal não era para a morte, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado através daquela enfermidade. Creio eu que os discípulos ouviram quando Jesus mandou um recado para Marta e Maria. E aquele momento, quando Jesus disse que ele já havia morrido, creio eu que no coração daqueles homens, eles não entenderam. Até que um abriu a boca e falou, mas Jesus, se ele já morreu, o Senhor quer que nós vamos para lá para morrer com ele? Porque muitos não estão dispostos a seguir em frente, a ir até o final com Jesus. Muitos dizem que são discípulos, que creem em Cristo, mas falam da boca para fora porque o coração está distante. E nessa madrugada o Espírito Santo ele fala ao meu e ao teu coração que nós venhamos ouvir a palavra, ouvir Cristo e seguir a Ele. Tomar nossa cruz e seguir até o fim. Porque Ele não desistiu, Ele carregou a cruz, levando os nossos pecados. Ele carregou o peso dos nossos pecados sobre os seus ombros. E Ele foi até o fim. Ele foi até a morte, Ele se entregou na morte, na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Por que nós temos parado? Por que nós temos desistido? Por que nós não temos crido? Porque o povo perece por falta de conhecimento da boa vontade do Senhor para a vida de cada um. E Jesus voltou. Quando Jesus chegou naquele lugar, grande era a tristeza. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão gemendo, chorando. Quantas pessoas estão clamando pela misericórdia do Senhor. Porque estão temendo a morte dos seus filhos, do seu marido, ou de alguém que está enfermo dentro de um hospital. Quantas pessoas estão clamando para que o Senhor tenha misericórdia e cure alguém que está enfermo com uma doença que aos olhos dos médicos não tem mais jeito. Mas creia que assim como Jesus voltou até onde estava Marta e Maria e chegou naquele lugar, Jesus ele chega na hora certa na minha e na tua vida. Ele não se atrasa. Ele é o dono do tempo. Assim como essa palavra que eu li para Marta, já não adiantava mais. Já não tinha mais jeito. Já seria impossível. Porque elas acreditavam que Lázaro só iria ressuscitar quando Jesus voltasse, na ressurreição dos mortos. Mas quando Deus quer, ele tira da sepultura. Ele levanta o pó, o pobre necessitado. Ele faz o impossível acontecer na vida daquele que crê. Jesus disse a ela, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? É necessário que nós venhamos crer, sem ver. Nós não precisamos ver Deus fazer, para acreditar que Deus pode estar curando aquela enfermidade. Porque Deus ele trabalha no oculto e no escondido. Você não sabe, mas Deus pode estar tocando naquela enfermidade que está escondida. Que o médico não está vendo, mas Deus está trabalhando naquele lugar. Deus pode estar trabalhando no coração do seu filho. Deus pode estar trabalhando no coração do seu esposo. Deus pode estar trabalhando no coração do seu patrão, no seu emprego. Deus pode estar trabalhando no coração do dono da empresa para abrir uma porta de emprego, uma vaga para aquele que está desempregado. Nós servimos um Deus que ele trabalha no coração dos homens. Ele trabalha no oculto e no escondido. Por isso nós não precisamos ver para crer que Deus está trabalhando. Porque nós não vimos quando Deus formou o mundo. E fez tudo aquilo que hoje nós vemos com os nossos olhos. Porque nós servimos um Deus de coisas grandes. Nós servimos um Deus
que tem a medida exata do milagre para entregar na mão de cada um de nós. Mas nós só temos que confiar e esperar com paciência no Senhor. Porque Marta e Maria esperaram 4 dias para ver o milagre acontecendo dentro da tua casa. Será que nós estamos dispostos a ver o milagre acontecendo? Porque na hora que Jesus chegou e perguntou onde haviam colocado Lázaro, e elas levaram ele até lá, aqueles que estavam com elas começaram a razoar, a zombar. Por que Jesus não havia curado antes? Se ele deu visão aos cegos, se ele curou os mancos, os aleijados, os coxos, por que ele não impediu que ele morresse? Jesus, ele tem a forma certa de fazer um milagre na vida de cada um de nós. E é no tempo dele, no momento dele. Nós, às vezes, vamos ter que passar por processos dolorosos. Muitas das vezes nós iremos chorar, gemer na presença do Senhor. Porque o milagre vai ser gerado. Assim como uma mulher, quando ela está para dar à luz a um filho, antes dela ter a alegria de receber seu filho, ela passa por dores, ela geme, ela chora, ela sente dores terríveis. Assim é o crente na mão do Senhor. Nós temos que passar pelo processo para viver o propósito do Senhor, para ver o milagre acontecendo. Quantas pessoas passam por dores terríveis e o Senhor opera milagres e maravilhas e ela está de pé, de posse do milagre. Então creia que tudo que você está passando hoje, Deus tem contemplado, Deus tem visto. E assim como quando Marta falou para Jesus, quando ele deu ordem para tirar a pedra daquela caverna que estava aprisionando Lázaro para o lado de dentro, ela disse que já cheirava mal. Quantas pessoas estão assim, trancadas dentro dos seus leitos, dentro dos seus quartos, com depressão? Quantas pessoas estão vivendo na rua como andarilhos, que já cheiram mal? Quantas situações que aos nossos olhos já está assim, cheirando mal, não tem mais jeito. Aos nossos olhos não tem mais jeito. Será impossível ver essa história mudar, ver esse cenário ser transformado. Só que ainda bem que Deus não vê como nós vemos. Porque aos olhos de Marta e Maria, aquele homem que foi levado, o seu irmão, que foi levado até aquele sepulcro, já estava deteriorando. Já não tinha mais jeito. Mas elas estavam diante daquele que tem o dom da vida. Todo aquele que nele crê não perece. E Jesus falou para eles e fez uma oração para Deus. Pai, graças te dou, porque minha vida havia ouvido. Jesus, antes de operar o milagre, antes de chegar até ali, Jesus já tinha orado. Jesus já tinha entregado a vida de Lázaro na mão do Senhor. Do Deus que tudo pode, do Deus que tudo vê. Assim, Deus tem ouvido cada oração de cada um de nós. Porque assim como a Bíblia diz, a oração do justo surge em seus efeitos. Nenhuma das nossas orações voltarão vazias. Muitas das vezes você acha que não vai acontecer nada, mas Deus já está trabalhando na sua causa. Deus já tomou a tua causa nas mãos. A tua oração já chegou no céu. O teu clamor, a tua súplica já chegou aos pés do Altíssimo. E quando aqueles que estavam com Marta e Maria tiraram a pedra, Jesus chamou para fora. Enquanto todos chamavam ele de defunto, Jesus chamou ele pelo nome. Porque o mundo pode te colocar diversos títulos, te chamar de qualquer coisa. Mas Jesus te chama pelo nome. Te tira de toda caverna, de todo lugar escuro. Deus te tira do vale da sombra da morte e te oferece a vida. Assim Jesus fez com Lázaro. Jesus tirou Lázaro do vale da sombra da morte e deu a oportunidade dele viver novamente. Assim é com cada um de nós. Cristo, ele se entregou na cruz do Calvário para que nós venhamos ter vida. E todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e desce as águas, os seus pecados são apagados. E o Senhor escreve o seu nome no livro da vida, onde borracha nenhuma irá apagar. Se você já entregou os seus caminhos ao Senhor, é só confiar nele agora. E continuar seguindo em frente. Porque tudo que vier a acontecer com você é com a permissão do Senhor. E aquilo que vier da parte do inimigo, o Senhor nos livra. O Senhor nos tira. Assim como o Senhor tirou Lázaro do vale da sombra da morte. Lázaro ressuscitou entre os mortos. Assim também será com cada um de nós quando Jesus voltar. Aqueles que já descansaram no Senhor irão acordar novamente e se encontrar com aquele que nós esperamos diariamente. E quando Lázaro saiu, ainda ele estava amarrado, ligado com faixas. E Jesus deu uma ordem. Jesus dá uma ordem nessa madrugada que todo laço, todo embaraço, tudo aquilo que tem te embaralhado, tudo aquilo que está te atrapalhando, tudo aquilo que está prendendo os teus pés, os teus braços, que está prendendo as suas finanças, que está prendendo a sua saúde, tudo aquilo que está te atrapalhando, te impedindo de prosseguir, de glorificar o nome do Senhor através da sua cura, da sua libertação, da sua transformação, da tua restituição, está caindo por terra. Deus está dando ordem aos anjos a teu respeito para com a sua espada desembainhada nas mãos, quebrar todo o laço do passarinheiro. Tudo aquilo que está te amarrando está caindo por terra. E Deus está te dando uma ordem. Deixa-o ir. Deus está abrindo as portas na tua vida, te dando uma nova oportunidade todos os dias de vir a viver algo novo. Jesus está te apresentando algo novo, algo que irá mudar a tua vida. Então creia que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que é teu, que estava preso, está sendo liberto.
todo aquele que quer tudo aquilo que você tem colocado em oração. Deus está livrando. Deus está fechando a sepultura. Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Deus está te curando de qualquer tipo de enfermidade, porque não há nada impossível para o nosso Deus fazer. Ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crê não irá perecer. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê nele não morrerá. E todo aquele que morrer, crendo nele, viverá. Porque a nossa vida não acaba aqui. Jesus está preparando moradas para nós. Porque ele nos fez uma promessa. Que ele iria para a casa do Pai preparar as moradas e que ele voltaria para buscar os seus. Ele voltaria para buscar aquele que ele ama. Então creia que Deus é fiel e irá cumprir até o final dos tempos tudo aquilo que ele prometeu. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então creia que se você tomou posse desta palavra, Deus está mudando o seu cenário. Deus está curando você de qualquer tipo de enfermidade. Porque não há nenhum mal que possa impedir Deus de agir na tua vida. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, mais um dia na tua presença, Senhor. Mais um dia em que invocamos o seu santo nome e cremos, Senhor. Porque não há nada impossível que o Senhor não possa operar na vida de nós. Porque agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Ninguém pode impedir nós de recebermos aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Assim como o Senhor fez na vida de Lázaro, na vida de Marta e Maria, e o Senhor venha fazer na vida de todos os teus filhos aqui na terra, Senhor. Todos aqueles que estão clamando nesta madrugada pela tua misericórdia, Senhor. Tem de misericórdia de nós, pecadores e falhos. Nos perdoe por atos, pensamentos, omissões, pelas nossas fraquezas, nossas falhas. Senhor, meu Deus, todas as vezes que nós duvidamos, ó Pai, ou que nós não acreditamos, Senhor. Pai, nos perdoe, Senhor, meu Deus. Porque muitas das vezes tentando acertar, erramos, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é perfeito, Senhor. Senhor, meu Deus, trabalha em nós, trabalha na nossa vida, trabalha na nossa mente, trabalha em nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, eu te apresento a vida do meu filho, pastor Antônio, minha nora Jaine, Isadora, Isabel, João Paulo, Maria Franciele, Maria Clara, Maria Eduarda, a Bianca, Antônia, Ketman, Débora, Isaac, Senhor. Ó Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória, trabalha na vida do meu irmão Paulo, do meu irmão Ângelo, de toda a minha parentela, Senhor. Visita toda a família Grifo, toda a família Duque, toda a família Miranda, toda a família Ferreira Medeiros, toda a família Silva, toda a família Souza. Visita, Senhor, meu Deus, toda a família Justino. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, a todas as famílias, ó Pai. O Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. O Senhor é um Deus dos vales, dos desertos, dos sepulcros, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não há lugar que o Senhor não possa entrar e agir, Senhor. Entra nas UTIs, nas CTIs, nas clínicas de recuperação, nas penitenciárias, nos orfanatos, nas ilhas, manicômios, becos, vielas, praças, ruas, nos leitos dos quartos, ó Pai. Senhor, meu Deus, visita, Senhor, meu Deus, a Jaqueline, visita o Cosmo, visita o Tininho, visita o seu Tininho, a Suzy, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, o seu Toninho. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, a todo aquele que se encontra enfermo nesta madrugada, Senhor. Entra com providência, Senhor. Ó, Senhor, meu Deus, vai arrancando tudo aquilo que está atrapalhando a vida do teu povo, do seu nome ser glorificado, do teu povo ser curado, liberto, restaurado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que tudo o Senhor pode, Senhor. Ó, Pai amado, Pai querido, nada é impossível para o Senhor fazer, Pai. Faça um milagre acontecer na vida dos teus servos e servas, Senhor. Vai tocando, Senhor, nas enfermidades, ó Pai. Visita a irmã Ivone, visita o seu Cido. Visita, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha prima, Senhor, meu Deus. Ó Pai, amado Pai querido, vai de encontro à vida de todos aqueles que se encontram enfermos, ó Pai. Vai restituindo a saúde, Senhor. Vai restaurando as forças daqueles que estão fracos, ó Pai. Senhor, meu Deus, aumenta a fé de nós seu povo, Senhor. Aumenta a nossa fé para nós vivemos o sobrenatural, para nós vermos o milagre acontecendo. Assim como o Senhor usou os seus discípulos, ó Pai. Que onde eles tocavam, pessoas eram curadas, ó Pai. Que o Senhor venha usar seus servos aqui na terra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa a mão do médico, Senhor. Guia a mão do médico para fazer a operação certa, Senhor. Vai usando, Senhor, meu Deus, os seus instrumentos, as suas ferramentas aqui na terra, Senhor. Que os teus servos venham orar e tocar, Senhor. Pessoas sejam curadas, libertas, restauradas e transformadas, Senhor. Dê o dom de imposição de mãos para os seus servos, ó Pai. Que as brasas do teu altar venham ser ministradas na vida dos teus servos e servas. Que o Senhor venha tocar nos lábios do teu povo. Que o Senhor venha tocar nos membros dos teus povos, Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos usar com sabedoria, Senhor. Nos dá sabedoria, discernimento, conhecimento, sensibilidade, Senhor. Que nós venhamos receber o dom do Espírito Santo. Que nós venhamos receber, Senhor, meu Deus, o dom do amor, Senhor. Da mansidão, Senhor. Da humildade, Pai. Dai-me, Senhor, meu Deus, um espírito novo. Dai-nos, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tudo novo. Que assim como esse ano é novo, Senhor, que o Senhor faça seu povo viver algo novo, Pai. É assim que eu te peço, Pai. Visita a Gi, perdão, visita a Stephanie, visita cada irmã do grupo Mulheres que Oram, de todos os grupos de oração, Senhor. Visita todos os pastores, pastoras, obreiros, cooperadores, diáconos, diaconisa. Vai dando sabedoria, discernimento, conhecimento, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, todos os teus servos e servas. Derrama sobre eles porção dobrada do teu Espírito Santo, Senhor. E se tiver alguém pensando em desistir, alguém que tenha parado, Senhor, que o Senhor venha tomar de volta a mão, Senhor. Restaura, Senhor. Que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira, Senhor. Que o Senhor venha ministrar fé, Senhor. Ministra, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, discernimento, conhecimento, Senhor. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, meu Deus, nos corações, tudo aquilo que vem da parte do Senhor sobre cada um de nós, ó Pai, nesta madrugada. Senhor, meu Deus, que nós venhamos receber um dia abençoado por Deus. Que o Senhor venha preparar o dia. Que o Senhor venha guardar na nossa entrada e nossa saída. Que onde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, que o Senhor vá adiante de nós, ó Pai. Que o Senhor não nos deixe sozinhos neste mundo, Senhor. Que o Senhor não nos deixe perecer, Senhor. Que o Senhor seja a provisão que nós precisamos. Que o Senhor providencie tudo aquilo que o seu povo precisa, Senhor. Assim como o Senhor alimentou o seu povo no deserto. Ó Pai amado e Pai querido, durante 40 anos caminhando no deserto, não faltou alimento, não faltou roupa, não faltou calçado. Que o Senhor venha suprir as necessidades de todo o teu povo, Senhor. É assim que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.